Deus abençoe. Graça e paz, boa noite a todos, amém? Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui novamente. E realmente foi uma batalha para conseguir chegar aqui. Eu até pedi, eu estou recebendo, certo, um amigo. Esse final de semana nós estamos fazendo 9 anos a igreja que eu pastoreio. E o Dr. Benny Rodrigues, ele é um americano, um porto-riquenho, né, americano. Ele vai ser um dos palestrantes. E eu pedi desculpa a ele, pedi perdão pelo que eu fiz no trânsito. Para chegar aqui, eu fiquei até com vergonha, certo? Falei com ele, meu amigo, me perdoa. Mas, graças a Deus, aprove a Deus que eu estivesse aqui falando com vocês. E na verdade, quando nós estávamos no caminho, ele me perguntou o que eu iria falar. E a minha proposta era falar de relacionamento. Era mostrar, né, um pouquinho a vocês como melhorar os nossos relacionamentos interpessoais. Mas quando eu estava chegando aqui, uma palavra que tem umas 2 semanas que Deus colocou no meu coração, eu acho que é bem pertinente a tudo aquilo que nós atravessamos para chegar aqui. Eu acho que é o que Deus deseja falar com você hoje. E o Hélio começou a orar dizendo se fosse para trocar, que trocaria. Então eu entendi. O tema da minha mensagem é: elimine as outras opções. A minha proposta hoje é conversar com você sobre quanto menos opções você tiver, mais assertivo você pode se tornar. Se você vai num lugar que tem mais de uma opção, você vai ser exposto à dúvida, à insegurança. Por onde eu vou? O que eu faço? Hoje, às vezes você tem uma televisão com 300 canais. Já teve a sensação de que não tem nada de bom? São tantas opções que nós acabamos não nos sentindo confortáveis diante de tantas opções. Se você vai num lugar que só tem uma porta, você não se preocupa por onde você vai sair. Não há nenhuma dúvida em você de que caminho tomar. Só existe um. Talvez por isso a Bíblia diz que nós ouviremos uma voz por detrás de nós dizendo: este é o caminho, andai nele. Então a minha proposta hoje é mostrar rapidamente a vocês que quando nós eliminamos as outras opções, você está vivendo uma crise no seu casamento, tenha uma opção só: manter um casamento. Se você oferecer mais uma opção, se o desistir for também uma de suas opções, pode ser que você se divorcie. Mas se você disser não, eu só tenho uma opção, pronto. Então preste atenção. Marcos capítulo 7, verso de número 24. Eu vou fazer um paralelo entre 2 textos que narram a mesma história. Minha proposta é mostrar a você por que é que a Bíblia permite que 2 pessoas narrem o mesmo texto, aparentemente se contradizendo em algumas questões. Eu vou ler primeiro Marcos 7, 24. Diz assim: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse. Mas ele não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe para que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro eu saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos
e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por esta palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Nesse texto diz que uma mulher tinha um problema, e que Jesus estava numa casa e não queria ser incomodado. Ele estava atravessando a fronteira, saindo de Israel em direção ao Líbano, coisa que normalmente ele não faria, ou não fazia de costume, indo para fora dos territórios de Israel. E uma mulher então vai abordá-lo, e ela tem uma demanda, e é mais ou menos isso que Marcos narra. Mas vamos ver como Mateus narra a mesma história. Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali para as partes de Tiro e de Sidom, está certinho, eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, ela vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo as migalhas que caem dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, quão grande é a tua fé, seja isto feito contigo como tu desejas. Preste atenção em mim. Ao contrário do primeiro texto, que diz que Jesus estava numa casa, o segundo texto diz que a mulher vem gritando atrás de Jesus. Ao contrário do primeiro texto, que diz que ela aborda Jesus, o segundo texto diz que os discípulos intercederam por ela, sem sucesso, pedindo que Jesus a despedisse e resolvesse o problema dela, mas ele não falou nada. Eu queria que você parasse para observar porque muitas vezes lidamos com textos narrando as mesmas coisas por óticas diferentes. Porque a proposta bíblica é oferecer uma informação para quem tem fé, mas também oferecer uma informação para quem deseja pesquisar, avaliar, fazer uma leitura crítica. E quando um texto é escrito duas vezes, totalmente igual, ele pode satisfazer a fé, mas não a pesquisa. É impossível que duas pessoas vejam a mesma coisa da mesma forma. Sempre ângulos diferentes serão vistos. Quando nós vemos esse texto narrado por Marcos e Mateus, na verdade eles não estão se contradizendo, eles estão se completando. O texto vai narrar a história de uma mulher, uma estrangeira, é verdade, e ela tem um problema, ela tem uma filha, ela tem um propósito, e esse propósito que ela colocou no seu coração, ele não oferece a ela uma segunda opção. Ela removeu todas as outras opções, e ela saiu de casa apenas com uma intenção: ver a filha curada, ver a filha liberta, ver a filha livre. Para ela não tem outra alternativa, voltar para casa de mãos vazias, sem sucesso. É com essa intenção que ela parte, e ela vai em busca de Jesus.
Mateus diz que ela já vem de algum tempo, correndo atrás dele, chamando atenção, gritando. E presta atenção no que ela diz. Sabe qual é a frase dela? Jesus, filho de... tem misericórdia. Você já ouviu esse texto? Sim ou não? E quando você ouve esse texto, você lembra de quem? De quem? Do cego Bartimeu. Lembra como ele gritou? Jesus, filho de... Deu certo? Sim ou não? Jesus parou e o restaurou? Sim ou não? Mas deu certo com ela? Não. Ela está gritando a mesma coisa que Bartimeu gritou, mas não funcionou. Porque eu preciso aprender que o meu relacionamento com Deus e aquilo que eu vou extrair desse relacionamento é algo extremamente particular. E não é porque funcionou com os outros que vai funcionar com você. Não é porque foi no tempo do outro que vai ser o seu tempo vai ser o mesmo do outro, não. O que nós precisamos é remover as outras opções. O texto diz que os discípulos intercederam por ela, pedindo que Jesus resolvesse seu problema. Sim ou não? Ele resolveu? Não. Mas você lembra que quando um homem tinha um filho doente ou um servo doente, seus discípulos foram até Jesus dizendo: Ele tem nos ajudado, cura o filho dele. E aquele homem, o centurião, diz: o senhor não precisa. Jesus disse: eu vou na sua casa. Olhe bem. Na outra ocasião, deu certo para aquele homem. Jesus estava disposto a ir à casa dele, porque os discípulos intercederam, mas não funcionou para ela. Me parece que as coisas não estão muito bem para elas. Talvez ela tenha ouvido dizer o que Bartimeu fez e simplesmente repetiu o modelo, o chamando de filho de Davi, para ver se ele resolvia o dela, como resolveu o do cego. Mas não deu certo. Se não deu certo, ela poderia ir embora, sim ou não? Mas embora não era para ela uma opção. Desistir não era para ela uma opção. Ela é veemente, ela é forte, ela vai. Mas os discípulos dizem a Jesus: resolve. E Jesus não respondeu nada. Ele ficou quietinho. Se eu mudar de Mateus para Marcos, eu vou ver que a trajetória de Jesus terminou. Ele acabou de chegar de seu destino. E como disse Marcos, ele chega numa casa e entrando na casa, não queria que ninguém, ele não estava a fim de atender ninguém, meu irmão. Entendeu? Jesus estava cansado, estressado, sei lá, que eu também não sou obrigado a saber tudo. Falou: não vou atender ninguém. Falou para a rapaziada: não vou, tá bom? Estou cansado. Só que a dona estava lá, seguindo ele de longe, e não deu certo. Mas o texto diz que ela fura o bloqueio e vai falar com ele. Ela vai adorá-lo, sim ou não? Sim, ela conseguiu. Graças a Deus. Olha que maravilha. Agora ela superou os obstáculos, a distância, os desafios. E agora ninguém mais pode impedi-la de falar com Jesus. Ela teve acesso, ela conquistou espaço. Ela furou o bloqueio dos discípulos. E lá está ela, diante do mestre. E agora Mateus diz que então ela chegou e o adorou. E Jesus está olhando. E ela diz assim: Senhor, socorre-me. Eu estou com uma garotinha endemoniadinha. Deixei minha menina em casa para vir atrás do Senhor. Andei, o Senhor não me recebeu no caminho. Tudo bem. Os discípulos tiveram mais pena de mim do que o Senhor. E o Senhor não resolveu. Aí o Senhor botou os seus discípulos de segurança na casa, que o Senhor não quer receber ninguém. Eu furei.
Entendeu? Então socorre, tem misericórdia de mim, minha garotinha está endemoniadinha. Jesus falou: eu não vim senão as ovelhas perdidas. Eu não fui enviado. E ela deve ter pensado: se o Senhor não foi, o que é que está fazendo? Nos termos de Tiro e de Sidom, fora. Note. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que Ele está estendendo a oportunidade aos estrangeiros. Ele está dando a oportunidade a outros de viverem o extraordinário, o sensacional. Mas Ele diz: eu não posso pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Aí, querido, eu fico pensando na senhora agora. Pensa se a senhora sai de casa para ir à igreja, para pedir uma oração ao pastor. Cadê o pastor? Está ali, aquele bonitão lá. Pois é. Aí você vem e fala: pastor, eu vim aqui para o senhor orar por mim. Aí o pastor fala assim: ô minha senhora, não vou orar porque a senhora é uma cachorra. Eu não vou orar porque eu estou sem tempo, eu não estou com paciência. Não vou orar. O que você faria? Seja franco. Ah, é? Cachorro. Não tem tempo não. Então eu vou embora, tá bom? Vou embora, vou levar meus dízimos, minhas ofertas, minhas orações, vou levar tudo. E o senhor que vai para os infernos. Ela poderia ter feito isso, sim ou não? Mas ela não tinha essa opção. Essa não era a opção dela. Gente, ela acabou de ouvir o chefe dos crentes chamar ela de cadela, de cachorro. Ah, mas era um costume da época, não era tu. Entendeu? Qualquer um teria ido embora. Eu imagino o Judas escutando isso, que estava lá, o Tomé, o Pedro, o Tiago e o João, os filhos do trovão, a turma invocada, um olhando e pensando assim: se fala isso comigo. Eu imagino o Judas falando: não falou comigo e eu já vou vender. Se fala, eu até quebro as moedas no meio. Porque preste atenção, me parece que Jesus está usando aquela mulher para dar uma grande lição nos seus discípulos, para dizer para ele: olha como se comporta alguém que não tem outra opção, alguém que resolveu me servir e não tem para onde voltar. Jesus falou: a senhora é uma cachorra. Aí eu imagino que ela respirou fundo, porque mulher é mulher em qualquer tempo. Você está entendendo? Respirou fundo. Eu, filho de Deus. Não parece, mas é cachorra, né? Ah, minha garotinha está lá em casa. Sim, senhor. Sou cachorra. Sim. Concordo plenamente. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos filhos. Ô moço, eu saí de casa para vir aqui com uma opção só. Então, o senhor não prestou atenção em mim. Eu estou andando faz muito tempo. O senhor tentou se manter resguardado. Eu entendo tudo isso. Respeito seu cansaço. Eu entendo que o senhor veio às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas eu não estou nem aí para essas desculpas. Eu estou com a garotinha endemoniada que está precisando ficar liberta. Então eu sou cachorro, eu posso rosnar, latir, eu faço qualquer negócio. Só tem o seguinte: a minha garotinha fica liberta hoje, porque eu não tenho outra opção. Foi mais ou menos isso que ela falou. Em outras palavras, que essa tradução é minha.
E aí, sabe o que é mais legal? É que olha só o que diz Jesus no verso 29, Marcos 7, 29. Então ele disse, ele quem? Fala Jesus. Então o que Jesus disse para a mulher? Por esta palavra, vai. E o demônio peraí, tem alguma coisa de errada. O demônio já saiu? Sim ou não? Ué, mas quem expulsou? O menino lunático está endemoniado. Jesus disse, sai dele agora e nunca mais entre nele. Jesus disse aos demônios que estavam em Gadareno, sai dele agora. E os demônios disseram, podemos entrar nos porcos? Ele disse, nos porquinhos pode, é só sair dele. Mas eu queria te perguntar, quando Jesus disse, o demônio já saiu, você prestou atenção no que ele disse antes? Por esta palavra, pelo que a senhora falou. A senhora não deu outra opção para ninguém. A senhora não deu outra opção para a senhora. A senhora não deu outra opção para os discípulos. A senhora não deu outra opção para mim. A senhora não deu outra opção para o demônio. Não existia outra opção. A opção era única. Então, já que não há nenhuma opção a não ser ver sua filha liberta, pode ir para sua casa, porque o demônio já saiu. Quem expulsou o demônio da menina não foi Jesus, foi a própria mulher. Quando ela disse para aquela situação que não tinha outra alternativa. Quando nós removemos as opções, é importante entendermos isso. Quando nós tiramos as outras possibilidades, sabe por que eu estou aqui? Eu estava conversando com o Ben, ele até falou comigo, Cláudio, em outra situação, você teria ligado e dito para o Hélio, eu não vou. Tinha carro para tudo quanto é lado. Entendeu? Tranca-rua, solto. E eu confesso que eu estava até, em algum momento, com essa opção. Mas eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou reduzir uma só. A minha única opção vai ser chegar lá e pregar para aquele povo, para que está lá. E quando eu removi, é por isso que ele falou que o carro foi assim, ó. E foi. O anjo até desceu. Falou, eu vou ficar por aqui. Tá certo, você vai sozinho que a gente encontra lá. Porque a minha proposta é exatamente mostrar isso a vocês hoje. É muito simples. Eu acho que Deus me trouxe aqui só para dizer para você: remova qualquer outra opção que não seja a sua vitória. Remova qualquer outra opção que não seja vencer, que não seja conquistar, que não seja romper. Quando olhamos para a história desta mulher, é isso que nós estamos vendo. Alguém que tinha tudo para desistir. E Jesus disse, ó, vai para a tua casa, pode ir, por esta palavra, porque a senhora... Ô gente, eu não entendo muito assim, como é que funciona o mundo espiritual não. Mas eu acho que é quase assim, estilo 5G. Porque o demônio não é onipresente, mas eu acho que anda rápido. É, não é? Já viu como uma sogra se desloca? É brincadeira, tá bom? Nossa, podia sair daqui sem essa brincadeira. Deleta. Nada a ver. Deixa quieto. Tá certo? Mas preste atenção. Olha que coisa extraordinária. Quando a mulher, o demônio está lá na garotinha, sim ou não? Sim ou não?
E a mulher está lá conversando com Jesus. Você acha que o demônio não sabia que ela foi? Lógico que sabia. E o demônio deve ter pensado: ele vai vir aqui nada, vai vir aqui nada, vai vir aqui nada. É estrangeira, não vem nada. Entendeu? E não foi mesmo não. Ela foi lá e falou. Eu imagino os demônios vendo ela não desistir. Jesus chamou ela de cachorro, aquela confusão toda. Mas quando ela falou: sim, sou cachorra, eu acho que o demônio passou um WhatsApp lá pro outro demônio e falou: aí, querido, a dona é botafoguense. A dona ainda tosse depois. Depois tem botafoguense aqui? Tem? Louvado seja Deus. Glória. Fui mexer logo com a autoridade. Olha só. Olha o inimigo me envergonhando. Olha a verdade. Tanta gente para provocar. Oh, Jesus, tem misericórdia. Você consegue entender? Quando não há impedimento, e preste atenção, os impedimentos estavam lá, sim ou não? Os bloqueios estavam lá, sim ou não? Mas ela ignorou os bloqueios. Ela ignorou as resistências. Porque quando você sai focado, já era. Isso eu só te mostrei o primeiro. Eu ainda preciso te mostrar mais alguns para você sair daqui hoje envenenado. Sabe? Sair daqui pensando: cara, nunca mais eu tenho mais de uma opção. É vencer ou vencer. Fugindo das distrações. Vamos sair de uma mulher para um homem, só para a gente criar um ambiente universal. O Bartimeu. Presta atenção, Jesus já tinha entrado em Jericó uma vez, para ir na casa de quem? Lembra? Do Zaqueu, que era, diga-se de passagem, rico. Sim ou não? Sim, Jesus foi lá, comeu com Zaqueu, bateu um papo, certo? Salvou o Zaqueu, sim ou não? Hoje veio salvação a esta. Mas agora, me parece que nunca mais ele vai passar em Jericó. Porque depois dessa passagem por Jericó, ele vai ao Getsemane. Depois disso, ele vai ao Gólgota. Depois disso, ele vai morrer. É a última vez que Jesus passa por Jericó. E quem é que está lá agora? O pobre. O cara que está à margem, mas que saiu de casa. Vou falar para você, eu gosto do Bartimeu. Está lá sentado na beira do caminho, e ele queria o quê? Você lembra? O que ele queria das pessoas? Uma esmola, um donativo, um paliativo, algo que poderia oferecer a ele algum conforto momentâneo. É isso. Um dinheiro para comprar um lanchinho. Era isso que ele queria. Na saída da cidade, onde as pessoas estão se deslocando para Jerusalém, corações contritos, adoradores, é uma boa oportunidade de pegar esses indivíduos e tirar alguma coisa dele. Para quê? Para resolver seu problema momentâneo. Mas naquele caminho vai passar alguém. Bartimeu não consegue vê-lo, mas pode ouvir o alvoroço que a presença de uma única pessoa pode causar. E ele quer saber quem é, o que está acontecendo por ali. E alguém disse: Jesus, ele está passando por aqui. Naquele momento, Bartimeu elimina as suas opções e restringe apenas uma: eu vou falar com ele. Mas você não é rico.
Alguém poderia dizer: ele frequenta a casa dos ricos, dos abastados. Ele não vai parar para te ouvir. Ele não vai lhe oferecer nenhum tipo de atenção. Não, não. Você é escória. Você não merece. Não é esse tipo de casa que ele costuma frequentar. É mais ou menos isso que ele está ouvindo à beira do caminho. Desiste. Pare. Interrompa seu grito. Não incomode o mestre. Ele não vai te ouvir. Ele não vai te oferecer nenhum tipo de atenção. Mas ele não tem essa opção. Para Bartimeu, ele vai falar com Jesus. Então ele continua clamando, mesmo ouvindo coisas negativas. Ele continua lutando, mesmo tendo prognósticos que não são dos mais animadores. Ele prossegue. Filho de Davi, as pessoas calam a boca. Calem a boca. Isso. O que estão dizendo do seu marido? O que estão dizendo dos seus filhos? O que estão dizendo de seus negócios? O que estão dizendo dos seus exames? O que é? Não tem mais jeito, já era, acabou, está perdido. É isso? Chegou o fim? É isso? Então você tem essa opção? Então vá. Você tem o direito de ir. Porque sempre você terá essa opção. Algumas pessoas a removem, outras não. A salvação e a história de honra está passando em território moabita. 2 mulheres podem sair dali e escrever seu nome na história. Uma resolve ir e outra não. O Salvador está no centro, o Todo-Poderoso, aquele que vai vencer a morte. O que tem ao redor dele? 2 ladrões. Os 2 são salvos, sim ou não? Sim ou não? E por quê? Porque um tinha mais de uma opção e tomou essa opção. Quando nós olhamos e vamos voltar para Bartimeu, ele não tem. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. E aí o filho de Davi o chamou. E o que ele procurava na margem do caminho? Lembra? Um donativo. Mas agora ele está diante de Jesus. E diante de Jesus, ele não pede um donativo. Jesus disse: o que queres que eu te faça? Ele diz, provavelmente, deixa eu ver o que eu tive que romper para chegar aqui onde eu estou. Foi bem desafiador. Então posso falar uma coisa para o senhor? Eu estou a fim de ver. Já que eu consegui falar com o senhor, eu não quero um paliativo, eu quero uma solução. Eu não quero algo momentâneo, eu quero algo concreto. Eu só quero ver. Eu lutei tanto para chegar aqui. Eliminei todas as outras opções, porque eu sabia que o Senhor poderia fazer por mim o que ninguém pode fazer. Eu não sei o que você está vivenciando. Eu não sei quantas opções você tem. Quando Jesus faz a sua oração: Pai, se possível for, tem alguma outra opção? Não tem. Você só tem uma opção. Ele sobe a cruz, sim ou não? Sabe o que os soldados dizem? Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Ele disse: eu não tenho essa opção. A minha opção é uma só. Eu vou até o fim, porque Deus vai me honrar. Nessa noite me parece que Deus trouxe algumas pessoas aqui
envolta em ambientes de indecisões, vivendo situações que talvez a melhor opção seja a mais fácil, seja desistir. Aliás, talvez você tenha inúmeras desculpas e inúmeras razões para desistir. E se você der a si mesmo essas opções, talvez é para lá que você vá. E com isso você nunca vai descobrir o que Deus poderia ter feito na sua casa, na sua família, na sua caminhada, no seu casamento. Quando você elimina as opções. Quando eu comecei a pregar, meu pai era diácono da Assembleia de Deus. Eu ia no culto. De vez em quando que eu ia, que eu tomava os negócios. E quando eu ia meio bêbado, eu chorava, menino. Gostava de ver aqueles pregadores eloquentes. Aqueles caras que botavam a terceira e aí daqui a Niterói. Eu achava aquilo fantástico, aqueles gritos. Porque você... Eu falei, um dia eu vou me converter. E eu vou pregar assim. E as pessoas vão sorrir. Não, elas vão chorar. Eu vou nas igrejas pregar e eles vão dizer: hoje vai pregar na igreja um grande homem de Deus. Pois é. Ninguém chorava. Pouquíssimas pessoas já usaram essa frase quando eu vou pregar numa igreja. Vai lá hoje, que vai um grande homem de Deus. Vai lá hoje na igreja, menino. É um cara engraçado, você vai gostar. E você acredita que algumas vezes eu já pensei em desistir? Em parar? Já pensei em divorciar? Já pensei. Minha mulher não está aqui, eu posso falar. Já pensei em jogar tudo pro alto. Mas depois eu descobri que eu não tinha essa opção. Que eu falei lá que ela até que a morte o separe. E pensa numa bicha para ter saúde. Você ri? Eu não tenho. Sabe? Para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida? Nós não temos outra opção. Então deixa eu falar uma coisa para você. Me parece que tinha uma fila de espera, né? Tinha gente, mais de 500 pessoas para vir no culto aqui. Esvaziou, Rio Bonito. Não é verdade? Preste atenção. Ou seja, 500 não conseguiram entrar e você conseguiu. Nossa, que sorte que você deu. Sorte uma ova. Você só está aqui porque Deus quis falar com você de perto. Tem gente aí assistindo online, louvado seja Deus. Mas você, Deus trouxe aqui, ó, para falar com você, da segunda opção. Elimina. Fica só com uma. É esse marido aí mesmo, dona. É ruim, mas é seu. É esse filho seu. Isso é gente boa, inteligente. Não sabe ainda o que é. É um Einstein que não se descobriu. Essa menina sua, ó que menina fantástica. Parece louca, mas é gente boa. Você está rindo, mas é sério. Então eu só vim aqui para falar para vocês. Já vou embora, que eu não posso nem ficar. Eu viajo amanhã cedo. Olha só. Deus me tira lá de Xerém. Eu levei quase 4 horas para chegar aqui. Quase 4. Sabe o que é isso? 4 horas para chegar aqui, para falar para vocês. Elimina as opções.
Não podia ter usado o outro, que já estava aqui. Mas não, tinha que ser eu. Aqueles tranca-rua, tudo. Certo? Mas eu vim, estou muito satisfeito de estar aqui. Tá certo? Porque eu tenho certeza de que hoje, às 21h25 e 17, agora já 18, 19, eu não deveria estar em nenhum outro lugar que não fosse esse. Falando para você que não existe acaso. Por isso eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você. Mas antes de orar, eu quero fazer uma pergunta. Você está precisando voltar para os caminhos do Senhor? Ou você tem outra opção? Você está precisando receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou você tem outra opção? Se você tiver outra opção, talvez você caminhe para ela. Se você não tem, significa que você só tem uma opção, que é a voltar para seus caminhos, que é a recebê-lo pela primeira vez. Por isso, com muito respeito, essa é uma igreja séria, ninguém quer te constranger, ninguém quer te pressionar, mas eu não vou sair daqui. Eu não enfrentei 4 horas para chegar aqui, para ir embora sem perguntar a você se você só tem uma opção, e é se render a Ele, e é entender que aí no seu lugar poderia estar sentado qualquer uma das 500 pessoas que não conseguiram entrar, porque Deus queria falar com você. Então, se hoje você quer voltar para Jesus, se hoje você quer recebê-lo pela primeira vez, levante a mão onde você está, e eu quero orar por você. Se tem alguém aqui que deseja fazer isso aqui embaixo ou aí em cima, eu queria que você fizesse isso agora. Eu não vou insistir, eu não quero te constranger, eu só não posso sair daqui sem perguntar isso. Domingo retrasado, eu estava num culto da igreja, num apelo, quando preguei essa mensagem. Dentre as pessoas que foram à frente foi um rapaz, menos de 30 anos tinha ele. 6, 7 dias depois, ele foi assassinado. Ele perdeu a sua vida aqui na terra, mas ganhou a salvação em Cristo Jesus. Eu vou orar, mas eu vou perguntar mais uma vez, se essa é a sua noite. Isso, essa é a sua noite. Se Deus está falando com você, isso. Tem uma mãozinha levantada ali. Ó, eu não vou nem perguntar de novo, porque me parece que você era exatamente a única opção. A única opção. Eu queria que você viesse aqui à frente. Se alguém quiser te acompanhar, está te acompanhando aí, fique à vontade para estar com ela.
glória a Deus. Uma opção, uma pessoa. Eu acho que eu não vou nem estender o apelo, que se vier mais um, está arriscado a atrapalhar o culto. Mas eu acho que mais forte do que Deus está falando conosco hoje. Elimine a concorrência. Elimine tudo aquilo de sua vida que pode trazer indecisão, incredulidade. Vou colocar como, de uma forma bem simples, é não crer numa divindade. Dúvida é ter mais de uma opção. Elimine as opções, e com ela irão também as dúvidas. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por este ambiente profético. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui neste lugar e nos lares onde esta mensagem está chegando. Que lá também, nesses lares, pessoas removam suas opções. Entendam que é vencer, é lutar até o fim. O resultado final não é nosso, é do Senhor, e seremos maduros para acatarmos qualquer decisão do Senhor. Se a oposição vier de ti, se o não vem da tua boca, nós continuamos te adorando, te servindo, mas não vamos nos render a nenhuma oposição do mal. Não vamos acatar o não de Satanás, da oposição que não te representa. Toma a tua filha nesta noite. Eu não sei quem ela é, Pai, mas ela deve ser alguém muito especial para o Senhor. Por isso, toma a tua filha, guarda a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, por essa noite de salvação. Toma o nosso lar, toma a nossa família, toma a nossa mente, e que tenhamos uma postura de enfrentarmos os desafios. Somos da fé, não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que vão adiante para a conservação da alma. Continue abençoando este ministério, essa família sacerdotal, e muito obrigado, ó Deus, por estar aqui nesta noite. Te damos graças por tudo, pelo poder do nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer amém? Pastorzão.